Olá! A família, que segundo a Constituição Federal de 1988, é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, está enfrentando diversos desafios. E hoje tem sido afligida em seu núcleo, de modo a sofrer desestruturação em seus vínculos. Percebe-se grande embate social de valores, o que acaba afetando a sociedade, sobretudo a família. A pesquisa do IBGE, que apurou dados para o Censo Demográfico de 2010, deixou claro que o volume de mulheres chefe de família no Brasil quadruplicou. Em apenas 10 anos, esse número subiu de 9 para 49 milhões. Cooperando ainda com esse cenário, a sociedade enfrenta mazelas como abandono dos pais, aborto, violência contra os filhos, violência contra a mulher, desvalorização da família, entre outros. E para sanar essas e outras questões, existem políticas públicas para a defesa e apoio à família, direitos humanos voltados para o cuidado e proteção dos clãs, tratamentos e acompanhamentos específicos para que a instituição familiar permaneça e dê bons frutos. Evocando novamente a Constituição Federal de 1988, que tem a justiça social como um dos pilares de formação, temos hoje políticas sociais e iniciativa dos governos federal, estadual e municipal, em colaboração com a sociedade civil para o bem-estar da família. A Constituição estabeleceu a mais precisa e detalhada Carta de Direitos da nossa história, que incluiu a identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, além de um conjunto preciso de garantias constitucionais. Esse fato significou grande avanço conceitual e jurídico para a promoção dos direitos humanos. No programa de hoje, teremos 3 convidados. O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nilton Teixeira Carvalho, também é diretor e professor de Direito da Família e Processo Civil e pró-reitor de pesquisa na Escola Dom Helder Câmara, mestre em Processo Civil pela PUC, Minas Gerais, atua também como conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, secção Minas Gerais. Graduada em Psicanálise pela Sociedade Brasileira Ortodoxa do Brasil, Luciana Starling de Aguiar Neto é pós-graduada em Medicina Sistêmica e Psicanalítica de Famílias, Casais e Grupos pelo Centro Universitário UNA. Conosco também a analista de políticas públicas e assistente social da Prefeitura de Belo Horizonte, Sônia Lopes Siqueira, é responsável pelo serviço de proteção especializado à família e à pessoa, voltado ao atendimento a famílias em risco. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, a você também que está nos assistindo. E nós, jornalistas, temos uma certa mania de fazer alguns resumos e sintetizar algumas coisas. E eu queria deixar aberto para vocês começarem com uma breve apresentação acerca do tema, ou também uma introdução. Dentro dessa introdução que a gente fez sobre famílias em risco, o que vocês entendem que tem afligido as famílias. O senhor pode começar, senhor? Sim. A partir da Constituição de 88, a família deixou de ser considerada aquela advinda apenas do casamento. Então abriu esse leque, ou seja, hoje nós consideramos como família a união de pessoas que estão unidas pelo afeto. O Supremo, há 2 anos, 3 anos atrás, inclusive, admitiu a família isoafetiva. Então, principalmente com relação ao judiciário, nós temos que estarmos preparados por essa evolução, porque o casamento foi muito tempo sacralizado, havia até esse encontro entre religião e direito. Hoje está totalmente apartado, ou seja, enquanto eu estiver com afeto, com carinho, eu estou em família. Se eu não estivesse ausente de afeto, ausente de carinho, eu devo separar, divorciar. Então, o que aconteceu também? Isso tem que ser considerado nas estatísticas, ou seja, não se mantém mais artificialmente uma família. As pessoas estão esclarecidas na busca do direito, na busca dos seus direitos, e aí sim o judiciário tem também que agir mais rápido. Agressões assim, por isso que veio a Lei Maria da Penha, mas já achando de tudo também essa questão é cultural, ou seja, precisamos mudar mentalidades, né? Porque não adianta nada também ficar colocando o homem na cadeia, precisamos, antes de tudo, da cultura e ensiná-los a respeitar, né? Independentemente de sexo. Porque senão vai realmente desaguar no judiciário e nós não vamos ter condições para esta demanda.
Então precisamos começar com os esclarecimentos nos bairros, nessas associações, e também a justiça, quando solicitada, que dê mais rapidamente possível resposta a essa demanda, né? Ou com divórcio, ou com prestação de alimentos, né? Porque se o pai abandona a família e não paga alimento, ele acaba sendo beneficiado e constituindo várias outras famílias e deixando todas desassistidas. Se ele for condenado, é uma maneira de ir ao encontro até um princípio constitucional que nós chamamos de responsabilidade ou paternidade responsável, né? Não adianta também ficar distribuindo os filhos sem nenhuma responsabilidade. Então houve uma modificação ou uma revolução no direito de família a partir da Constituição de 88. E nós questionamos também muito, porque mas a família está em crise ou não? Sim, a família sempre esteve em crise, vai estar em crise, mas é isso que faz a família também evoluir, né? Porque ela não pode ficar estagnada, ela tem que acompanhar os tempos. Ok, Luciana. Ok, boa noite a todos. Boa noite. A todos. Realmente, eu concordo com o Dr. Milton, que ele falou, que a gente passa hoje por uma sociedade, estamos vivendo uma sociedade contemporânea, né? Então, realmente, há várias configurações de família. Antigamente, existia aquela configuração da família tradicional, né? Pai, mãe, filhos, e a gente perdeu ao longo do tempo, com essas modificações, essa autoridade que é o do pai e da mãe. Isso tem me incomodado muito, eu tenho visto isso muito no consultório, na minha questão prática, e de ver essa autoridade perdida, doutor Milton. Não sei se você concorda também, só. E eu vejo essa dificuldade do pai e da mãe colocar limites nos seus filhos. Então, eu creio que isso é um risco para a sociedade grande. E o que acontece? Eu estou vendo uma sociedade, estou vendo várias famílias adoecidas com esse problema. Então, eu vejo que temos que lutar pela família, pela sociedade, é um dever de todos, né? A família é a base da sociedade e é importante a gente, com essas políticas realmente públicas, ajudar mesmo essas famílias de risco, desde das camadas mais simples até a camada mais, que eu vejo também mais bem abastada, eles estão passando por esse problema, eles chegam no consultório sem saber como eu faço com meu filho. Então, isso que está gerando os efeitos dessa falta de autoridade do pai, como a lei, da mãe, como o amor, estão gerando filhos irresponsáveis, muito ligados a drogas, ligados à falta quando formam, a gente vê muito essa questão dos pais reclamando sobre essa questão, meus filhos não param no emprego. Então, por essa coisa da lei, na hora que o patrão vem chamar a atenção, já querem sair logo do ambiente de trabalho, né? Isso é um problema sério e que deve ser realmente estudado e trabalhado bem com a família. Sônia. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, em meu nome, em nome da Secretaria de Junta de Assistência Social, que é o local do meu trabalho. E aí, assim, né, fazendo uma referência às palavras do desembargador, né, a gente tem aí toda essa alteração, né, conceitual mesmo na dimensão da família, a partir da Constituição, né? E às vezes o que a gente observa assim, é que não necessariamente, né, as pessoas acompanham também, né, as mudanças de paradigma, né? Então a gente tem uma Constituição extremamente importante que traz apontamentos, né, necessários para a gente alterar situações sociais, inclusive, mas a gente ainda caminha, né, meio a passos lentos para poder alcançar esses preceitos constitucionais que foram apontados, né, a partir de 88. O meu trabalho, né, ele é vinculado à política pública de assistência social, que tem a sua origem também na própria Constituição, né, através do que a gente chama de tripé da Seguridade Social, né? A gente tem a oferta da saúde enquanto política pública, da assistência social enquanto política pública sem contribuição, né, e a previdência social, que que compõe esse tripé a partir da contribuição. E aí, como é que a gente faz a leitura da assistência social enquanto uma política pública? E ela está aí para ser ofertada para aqueles que dela necessitam, né? E, obviamente, a gente tem aí, acaba tendo
um recorte do nosso público, que são as famílias que têm uma condição socioeconômica menos favorecida, né? Mas não só. E aí eu acho que você traz um apontamento importante, Luciana, né? E aí eu penso, o que são as famílias em situação de risco, né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não associar o risco só à dimensão socioeconômica, né? Porque eu acho que tem um ponto, sim, da vulnerabilidade que está associado a uma condição menos favorecida, que pode trazer elementos complicadores para a dinâmica familiar ou não, né? A família se compõe de afeto, mas também de conflitos e de situações de violência, que não necessariamente vão estar associadas à condição socioeconômica, né? E a gente vai ter aí a situação, né, de risco, de violência nessas duas condições, tanto na socioeconômica menos favorecida como na condição, né, economicamente mais favorecida. E aí o trabalho que a gente desenvolve, de certa forma, né, tem a ver um pouco com as situações específicas de violência, né, violência na dinâmica familiar. Uma das ofertas que a gente desenvolve aí enquanto política de assistência social. Ok. Uma coisa que a gente falou a respeito da Constituição, que ela diz a respeito de zelar pela segurança do cidadão brasileiro, do direito de livre acesso, direito à educação, entre outras coisas. Mas quando, por exemplo, a gente fala da Lei Maria da Penha, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, não estou dizendo que é necessariamente isso, mas passa a impressão que é necessário existir algo que faça sobressaltar a Constituição. E eu vejo que isso traz alguns problemas no decorrer dos anos. Porque a segurança ela é garantida à mulher, assim como ao homem. Mas houve a necessidade da Lei Maria da Penha. E assim como eu acredito que existam outras políticas públicas para a proteção de grupos sociais específicos. Dentro disso, senhor Newton, posso chamá-lo assim? Sim, vontade. Eu queria saber o seguinte, qual o esforço que é feito para reunir essa demanda e a partir de onde são criadas essas leis ou esses estatutos para protegerem grupos específicos? Nós chamamos isso hoje de ações afirmativas, que na verdade é uma política que já vem sendo desenvolvida há algum tempo e que nós chamamos de apagar incêndio, ou seja, é para socorrer, porque o que a Constituição fez? Garantiu direitos fundamentais, né, direitos de dignidade a todo ser humano, mas a distância está grande, né, entre o que foi planejado e a implementação desses direitos. Então aí precisa socorrer determinadas camadas, determinados grupos. Veio o Estatuto da Criança e Adolescente, veio o Estatuto do Idoso, veio a Lei Maria da Penha. Então é a maneira que tem, neste momento, de socorrer. Então, o primeiro passo, né? O ideal seria que o Estado já cumprisse todos esses direitos, a partir do momento que ele tem atenção voltada para apenas um grupo, ele não está olhando para os demais grupos. É essa a preocupação, porque o Estado tem que olhar como um todo, né? Numa visão ampla. Mas não teve outra maneira em razão dessa demanda. E aí vai ao encontro da sua colocação da ausência de autoridade ou até mesmo de terceirização de várias questões familiares, né? Ou seja, o menor socorre da própria legislação em favor dos desmandos praticados por eles ou da falta de atenção da autoridade paterna ou materna. Não, tem uma lei que me protege. Aí entra essa questão de idade, que está muito em discussão hoje, se deve ou não diminuir a minoridade penal. E essas questões que têm que ser melhor ou mais bem discutidas junto à sociedade. A própria Lei Maria da Penha, na Justiça, já está sobervada, cheia de processos que não vão ter condições de serem concluídos de imediato. Então, nós precisamos preocupar com isso também. Aí sim entra a participação da sociedade para evitar, através de meios alternativos, a judicialização dessas questões. Na escola, então, o aluno já chega e com a terceirização os pais não resolvem, deixa para o professor resolver esses assuntos. Nós temos uma discussão e uma dificuldade de entender a lei das palmadas também, né? Até que ponto não vai ser também proteger a criança, ou eu não posso nem, porque evidentemente não estão aí fazendo apologia das palmadas, mas
Se necessário até determinados pontos, será que também não é uma forma de corrigir? Será que só mesmo através do diálogo às vezes resolve? São questões que estão sendo debatidas nesse momento em razão dessas demandas e do crescimento populacional e em razão dessas ações afirmativas que precisam ser repensadas para que também a sociedade seja socorrida do todo, né? Existem essas diversas demandas. Na introdução, nós colocamos um dado do IBGE que fala a quantidade de mulheres que cresceu, que passou a assumir as famílias. E, por um outro lado, também a gente vê que existe uma certa omissão do papel pai. A começar na gestação da criança, porque a gente tem um alto índice de abandono de mães durante a gestação, pais que não querem sequer registrar os filhos. E aí fica uma pergunta que a gente vai responder no próximo bloco. A figura paterna afeta, na verdade, a presença da figura paterna, ela afeta a criação de forma negativa? A gente responde já já. Estamos de volta aqui no estúdio para discutir famílias em risco e políticas públicas de defesa da família. No bloco passado, Luciana, eu deixei uma pergunta para que a gente iniciasse esse bloco com ela, que é a seguinte: a ausência paterna na criação dos filhos, ela é negativa? De fato, ela atinge a criança no seu processo de crescimento, adolescência e até a maioridade? Olha, eu como psicanalista acredito que sim, porque a base, a lei é realmente apresentada pelo pai. Mas se faltar essa questão do pai biológico, tem que haver um substituto que faça esse trabalho, né? Ou seja, um avô, um tio, isso é muito importante. Uma coisa que eu salientei aqui com os colegas, porque tem várias mães que chegam para mim e falam: Luciana, mas eu sempre fiz o papel de mãe e de pai. Não tem jeito, a mãe não consegue fazer esses dois papéis. Os papéis têm que ser definidos. Até na questão homofetiva agora, né, com essas várias configurações, e a gente vai ter que ter um modelo. Um vai ter que exercer o papel de pai, o outro de mãe, para ver essa diferenciação até na questão da sexualidade, do complexo de Édipo, que é super importante. Então, é isso que vai definir a nossa sexualidade, porque normalmente a criança, a menina, desenvolve a sexualidade com o pai e o menino com a mãe. Então, para ver essa sexualidade saudável, eu creio que é super importante ter um pai que coloque limites, que é super importante, que seja presente, que seja amável, que é super importante. O pai, essencialmente, bom é aquele que sabe frustrar. Isso que está acontecendo. O que eu coloco bem no meu consultório e falo claramente com os pais, porque está havendo muito divórcios, aumentou muito, né, doutor, o número de divórcios, devido a essa questão da emancipação da mulher. Hoje a mulher trabalha, e hoje eu vejo, infelizmente, os casais como rivais, uma briga muito grande, e está acontecendo uma parental também muito grande, que isso é um assunto, né, da área jurídica, e eu realmente estudo essa área, e uma coisa que me preocupa muito, porque não há paz, é uma briga o tempo todo, um querendo anular o outro. A criança vive uma guerra. Então eu creio o seguinte: infelizmente o divórcio tem sido um caos para as crianças, para a família. Então estão gerando crianças, infelizmente, inseguras, sem autoestima, sem carinho. Então tem que ter uma conscientização desses pais que estão separados em haver essa harmonia. Porque inclusive a mídia, ela tem bombardeado muito essa questão da infidelidade, por exemplo, que acaba resultando num divórcio, né, na ruptura de um casamento, de uma família. Em alguns casos, de alguns trabalhos que a gente já acompanhou, alguns moradores de rua, não colocando somente em evidência a questão socioeconômica, mas que é algo que a gente já lidou, eles falam pra gente que eles tinham uma família, que eles tinham carro, que eles tinham casa própria, eles tinham lá suas empresas, e de repente um divórcio rompeu toda essa estrutura e ele se viu na rua, coisas desse tipo, que talvez entre um pouco na sua área.
É por isso que, assim, no nosso trabalho, né, é até difícil a gente expressar objetivamente o que a gente faz, porque envolve questões objetivas e subjetivas, né? Então, acho que o desafio que a gente tem hoje enquanto política pública, né, como que a gente pode contribuir para que as famílias, né, saiam dessas situações com os recursos que elas têm, né? Às vezes você pode pensar assim, numa família que tem uma condição socioeconômica menos favorecida, né, a gente tem alguns programas de transferência de renda. Isso por si só é o bastante? Não, a gente não pode desconsiderar que isso tem um sentido, né? Mas para além disso, né, porque acaba que aí as famílias elas ficam desprovidas de recursos mesmo, né, assim, no sentido de a questão dos valores, né, a própria questão da referência, né, são famílias que têm histórias de vidas assim que de certa forma assim, né, foram construídas dentro de um contexto assim de muita precariedade, né, de afeto inclusive. Né? Então a precariedade não necessariamente ela é só da ordem assim, da falta de um recurso, né, econômico. Então assim, isso às vezes é muito mais desastroso, né, essa precariedade afetiva, né, do que a própria condição de material em si, né? Então eu acho que esse ponto, né, assim, quando você pergunta para a Luciana, né, assim, essa ausência de uma figura paterna, né, até que ponto que isso traz prejuízos, né, é claro que traz, né, mas e aí? A família vai acabar tendo que encontrar alternativas para sobreviver a tudo isso, né? E aí a gente entra com uma perspectiva de acompanhamento na dimensão da política pública, né, ofertando primeiro um espaço de acolhida para essas famílias. Né? É importante que as famílias tenham espaço para elas poderem dizer da sua história, né? Às vezes as situações de violência, inclusive, são situações extremamente constrangedoras, né? Então tem isso, assim, isso é do privado familiar, né? E até que ponto que o Estado também tem esse direito de entrar nesse privado familiar, né? Para quê? É para ajustar ou para desajustar? Né? A gente vive numa sociedade que é muito carregada de preconceitos, né? Então a gente acredita muito nisso, assim, né? Na importância da gente acolher a família com os recursos que ela tem, né? E a partir disso a gente construir alternativas positivas. Isso está falando, parece numa realidade também, ou seja, não há como fugir. O divórcio está aí. Sim. E me parece que o que atrapalha mais não é bem o divórcio em si, é a despreparação para o divórcio. Não é isso? Ou seja, você falou também na alienação parental, ou seja, é despreparo dos pais que acaba jogando os filhos, né, um contra o outro, e passa a ser joquete nessa brincadeira, né, irresponsável. Então, deviam pensar isso. Agora, outra questão também nessa substituição paterna, e uma evolução do direito, é justamente a paternidade socioafetiva. Ou seja, nós não consideramos mais o biológico. Na medida do possível, se unir o biológico ao afetivo, melhor. Mas, se não for possível, né, e a adoção é um exemplo típico, né, de paternidade socioafetiva. Eu acho até a melhor de todas a paternidade, porque eu sou pai por opção. Né? Então, a paternidade socioafetiva, a prevalência do afeto, nós até distinguimos, ou seja, se eu só gerei um filho, mas não dei afeto, eu sou genitor. Agora eu sou pai com o meu afeto. E esse afeto eu posso encontrar na pessoa do outro, até mesmo trabalhando de novo a famílias afetivas, né? Não interessa se homem com homem, desde que aquele lá está fazendo passeio de carinho, é o pai naquele exato momento. Então o direito está tentando responder a essa realidade que não dá para ser maquiada também, né? Nós temos que enfrentar. Veio a lei também de alienação parental, que está aí, né? Para discutir essas questões, que é um chamamento de atenção aos pais para falar assim, ó, em razão do divórcio não há ex-pais não, né? Há ex-marido, ex-mulher. Vamos continuar na medida do possível, respeitando e educando e compartilhando a educação do filho. Porque o outro erro que parece muito lá na vara de família, eu trabalhei 14 anos na vara de família, é justamente em razão, o homem é muito acomodado nessa situação, ou seja, vem o divórcio, o que ele fala? Ele entrega o filho para a mãe e deixa a educação integralmente para a mulher sobrecarregando. E nesse exato momento a criança começa a perceber que foi
abandonada pelo pai. Aí sim complica essas situações. Você falou uma coisa super importante, doutor Nilton, e deixa essa questão com a mãe e tudo fica assim, a culpa é da sua mãe. Porque na hora que encontra o pai, é sempre maravilha, levar no cinema, levar no parque, ele viajar. apenas visita, né? Ele vira a parte de lazer. Então, quer dizer, meu pai é maravilhoso, é bom, mamãe é chata. Então é muito complicado, a gente tem que rever esses valores. Porque o chato é aquele que diz não, né? É Sim, aquele que põe limite, né? Os dois têm que colocar. Aliás, uma coisa Exatamente. que a gente fala direto com os pais, por favor, não desautorize um ao outro na frente das crianças, porque vocês são modelos, são heróis para eles, para aquela criança. Então, se o pai e a mãe ali ficam discutindo ali dentro de casa, o que vai gerar, gente, é muito complicado. Às vezes, tem casos que as brigas são tão complicadas, as agressões verbais são tão grandes, até físicas, que os filhos veem isso. Isso gera um trauma terrível na cabecinha das crianças. É preferível realmente a separação. Entendeu? Porque viver num clima desse deixa qualquer um louco. E isso acaba com aqueles efeitos que eu acabei de comentar. Da droga, dessa questão, né, da baixa autoestima, né, dessa questão que começa a beber ali, começa a ir para um caminho, começa a estimular essa questão do estudo, do trabalho. Isso aí acaba vindo a depressão. Sim, e depois vai ter que parar na terapia. Por exemplo, quando a Sônia colocou a questão que alguns entendem como intervencionismo, na verdade a gente percebe a sociedade também fugindo do papel do coletivo, da civilidade, porque também é um papel do coletivo você dar assistência. Por exemplo, a questão das drogas, muitas vezes as pessoas acham que encher uma rua de policiais e viaturas vai resolver o problema das drogas. Quando, na verdade, a gente sabe que não é somente isso. O que torna um local insalubre, por exemplo, não é necessariamente a presença de pessoas viciadas. Até porque muitos deles convivem no meio de todos nós. Mas sim a falta às vezes, a coleta de lixo, ou a péssima educação de algumas pessoas que usam a rua como lixeira. A partir daquele momento, aquelas pessoas os transeuntes não vão visualizar aquele lugar como um lugar seguro, eu posso dizer, e até mesmo para a saúde não vai ser mesmo seguro, e aquele lugar fica marginalizado pela própria sociedade, e eu acho que isso tem acontecido com a família. Em algum sentido, por exemplo, quando a gente trouxe os dados do IBGE, eu faço aqui menção ao movimento feminista, por exemplo, que talvez, eu estou arriscando aqui, chutando no escuro, minha responsabilidade, tenha existido pela ausência dos homens, que encontraram essa facilidade, porque, em essência, a mulher ela tem essa coisa de ser guerreira, de batalhar, principalmente com filhos, né? A mãe vira uma leoa, posso dizer assim. E falta mesmo essa noção da sociedade como um todo. E aí fica uma pergunta para vocês também. Se existe alguma ação integrada, por exemplo, da sociedade, dos psicanalistas com o Estado, ou da prefeitura com ONGs, existe essa ligação, existe essa parceria, ou às vezes com, por exemplo, o Tribunal de Justiça promover um evento durante um final de semana, tem essas ações? Do ponto de vista da política pública, né, assim, a política pública, na verdade, né, ela, se a gente pensar em termos de dimensões teóricas, né, a gente trabalha a partir de um conjunto de esforços mesmo, né? Porque se você perguntar hoje assim, né, qual teoria que responde, né, aos problemas sociais diversos que a gente enfrenta, né? Se a gente não puder buscar um pouquinho dali, outro daqui, outro acolá, para a gente poder fazer esse trabalho que a gente chama muito de uma dimensão intersetorial, né? Que é a contribuição de diversos saberes, para a gente poder contribuir, né, para a mudança aí das situações mais complicadas que as famílias vivenciam, né, a gente tá perdido, né, porque assim, não tem essa de achar que é só a sociologia, só a psicanálise ou só o direito, né, assim, quando a gente fala especificamente em famílias em situação de risco e de violação, né,
a gente entende que existem dois componentes importantes, né? Que é o componente da proteção, né? Mas é também o componente da responsabilização, porque se você tem alguém vivenciando uma condição de vítima em função de um risco ou de uma situação de violência, tem um outro ali que está, de certa forma, sendo responsável por essa situação. Então, né, é proteger e também responsabilizar quem é que está sendo responsável por essa violação, vamos assim dizer. E, infelizmente, em muitos casos, a violação ela vem por parte do próprio Estado também, né? Eu acho que não dá para a gente ignorar esse tipo de situação, né? Então, e a gente tem, né, essa perspectiva, assim, no que a gente chama de execução direta, né, lá nos serviços da assistência social, onde a gente, né, conversa com os diversos saberes aí para poder construir alternativas de acompanhamento às famílias, e a gente também tem o que a gente chama de parcerias, né, com as ONGs, né, onde a gente estabelece uma relação de convênio, né, a prefeitura repassa, são valores específicos, né, para as entidades desenvolverem, né, ofertas na perspectiva do acolhimento institucional, né? Você falou da questão das pessoas em situação de rua, né, que aí é um indicativo de um risco mesmo, né, extremamente grave, aí seja por uma condição de uso de droga ou por uma condição de risco de morte ou por uma condição de ter perdido o emprego e perdido aí todas as relações de afeto e foi para a rua, né? É importante que essas pessoas sejam acolhidas de alguma forma, né? Então existem parcerias sim, né? Acho que não, né? A gente não ofertar a política pública também sem a parceria, né? Com a sociedade civil é um desafio, né? Com a parceria já é um desafio, sem fica um desafio maior ainda, né? Mas a gente trabalha com essa perspectiva também. O tribunal também tem um projeto que é o Pai Presente, que já desenvolve há algum tempo, né? Ou seja, ir atrás do pai daquela criança, né, que até agora ficou sem, e justamente conciliar a paternidade biológica com a paternidade socioafetiva na medida do possível. E outra questão que para nós engrandeceu bastante o trabalho foi a participação também da assistente social e do psicólogo. Porque antes o juiz decidia essas questões sozinho e o próprio juiz se fechava. Teve juiz que chegou a perguntar por que eu preciso de um assistente social, porque eu preciso de um psicólogo. Você vê que era um despreparo, né? Hoje ele sabe, e a tranquilidade nossa na vara de família é de decidir através do laudo, do psicólogo, do assistente social, que vai na casa, que vai ouvir a pessoa, que vai ter mais tempo, que vai dedicar e que vai sugerir qual que seria o método melhor para reconciliar ali ou para resolver aquela questão posta em juízo com relação à visita, com relação à guarda, com relação ao abandono. E nessa colocação também ressalta o papel da Defensoria Pública, né, que tem desenvolvido e que está mais próximo ainda do pobre, né, então das pessoas que mais necessitam. Então esse diálogo do Judiciário com a Defensoria, com a Promotoria e com os demais atores na área de família foi de fundamental importância para socorrer essas pessoas que carecem mesmo de um auxílio imediato e de uma mão, né, para poder se erguer nessa crise e em razão da desconstrução daquela família naquele momento. Certo. Nós vamos para mais um intervalo e fique aí que já já a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, no qual eu já quero agradecer a presença de todos vocês aqui e gostaria de ouvir de cada um de vocês uma consideração final acerca do que o órgão ou a profissão de vocês representa pode auxiliar a saúde da família ou evitar que ela seja atingida por esses riscos que a gente colocou aqui na conversa. O senhor começa, por favor? Sim. Por parte do judiciário, seria primeiro essa interlocução com a sociedade mesmo, né? Ouvir as demais pessoas que participam e estar aberto para tentar, através de acordos, de meios alternativos, uma composição. Porque o que acontece no judiciário? Quando chega já está acabado, né? Aí fica difícil, demora para responder
algo que, se fosse imediato, poderia até mesmo salvar aquela família, né? Então já chega pronto, acabado, fica mais difícil. Então essa cultura de demandar está sendo superada. Se nós pudermos atuarmos antes de ingressar em juízo, através da composição, através da mediação, através desses outros meios alternativos, e não necessariamente com pessoas do jurídico, poderia ser da assistente social, poderia ser de psicologia, poderia ser alguém que tenha aptidão para corpo, né? E várias dessas pessoas, isso depende de profissão. Seria uma maneira de contribuir já de imediato. Na justiça também, quando já chegar lá, saber ouvir as partes, tentar uma nova conciliação, ou, se não for possível, a maneira que essas pessoas vão sair menos traumatizante desse divórcio, dessa separação, fazer com que os pais tenham responsabilidade, que não abandonem o filho, seja afetivamente, seja materialmente, porque o que acontecia muito era isso também. O pai não só deixava o filho abandono material, deixando de pagar alimentos, quanto os pais que são presos, né, porque deve alimento. Eu acho isso a falência total do diálogo, né, a falência total da responsabilidade paterna. Então nós temos que agir o mais rapidamente possível para que esses filhos não fiquem abandonados, porque se demorar para atuar, quando chegar já fica difícil, o filho já está traumatizado, né? A família já está totalmente desestruturada, e aí vai ser mesmo difícil, ou vai ter consequências para o resto da vida. Uma atuação ouvindo as pessoas, sugerindo, e aí entra também essas questões do psicólogo, do assistente social na vara de família, que eu acho importantíssimo sempre. O juiz está pronto para ouvir também os outros, e não mais entender que ele é o dono da verdade. Não, a verdade tem que ser discutida em cada caso. Luciana? Eu fico muito feliz de ouvir do doutor essa abertura que ele está dando, dessa equipe multidisciplinar, né, do advogado, do psicólogo, do assistente social, de todos ali estarem juntos, lutando pela família, né? Porque nós somos formadores de opiniões. Então nós estamos ali para escutar as crianças, escutar os pais, orientar. Essa orientação é super importante, gente. Então eu fico muito feliz com o seu convite, né, de ter me chamado, muito honrada de participar de um tema tão importante para a nossa sociedade, o dever de todos cuidar, proteger, né, nossas crianças, que são o futuro do nosso país, né? Então eu fico muito feliz, agradeço mesmo de coração ao doutor por ouvi-lo, a doutora Sônia, você, querido Walter, e realmente nós temos que lutar mesmo pela nossa sociedade, porque nós estamos adoecidos e a gente precisa muito, e lutar muito. As políticas públicas estão aí, mas não é só essa questão, mas cada dia investir mais em projetos, estratégias, para a gente proteger essa criança, se tornar um futuro, ter um futuro abençoado, ser um homem ou mulher de sucesso, vitorioso. Sônia? Falando, né, do campo de atuação da política de assistência social, assim, eu entendo que a nossa contribuição, né, é no sentido de investir em ações de prevenção, né? A gente tem serviços que eles são direcionados tanto, né, para quando a situação se agrava, que de certa forma é o serviço que eu respondo por ele, mas a gente também tem ações que a gente considera que são as ações de caráter mais preventivo, né? Então eu entendo que uma forma da gente poder investir enquanto política pública para que as famílias possam vivenciar aí, né, um contexto mais digno, né, mais adequado, né, com uma convivência mesmo, né, entre os membros da família de uma forma mais saudável, né, é importante que a gente faça um investimento em ações de prevenção, mas sempre respeitando aí, né, a particularidade de cada família, né, porque eu acho que cada família, a gente pode ter situações semelhantes, né, mas cada família tem a sua história, né, cada família tem aí a sua forma também, né, de lidar com os seus problemas, e eu acho que a gente, enquanto política pública, a gente, né, enquanto profissional, né, da política pública, e eu acho que de qualquer outra área, né, assim, fico muito feliz também de escutar o desembargador dizer dessa importância da gente valorizar cada caso, né? Porque eu acho que é isso, assim, né?
Cada família tem a sua história, e se a gente não respeitar essa história, eu acho que a gente já começa de uma forma errada, né? Então, acho que investir nessas ações de prevenção, considerando aí a particularidade de cada família, eu entendo que é um bom investimento, um bom começo. E agradeço também, né, em meu nome, em nome da Secretaria, e estamos à disposição para participar com vocês. Foi um prazer muito grande receber vocês aqui no estúdio do Raízes. Você em casa, o nosso programa fica por aqui e até a próxima.